Então, vamos dar continuidade aqui à mensagem. É por isso eu peço que você se inscreva no meu canal. Por quê? @Valdenia Carneiro Soares, porque assim eu posso trazer uma palavra direta, sem interrupção. Mas para gravação assim em vídeo, não dá certo, entende? Porque fica muito longa e tem que enviar para os grupos, enviar nas redes sociais. E no YouTube já fica ali direto. Você pode até participar, deixar sua opinião. Não é proibido dizer sua opinião, não. Ninguém convence ninguém. Eu sou convencida que eu tenho que devolver meu dízimo para Deus, para que Ele venha me proteger de repreender o devorador, o migrador e o cortador. E que eu possa fazer prova dele, para que Ele possa abrir a janela do céu e mandar bênçãos sem medida. É isso que eu creio, ninguém tira da minha cabeça, e é assim que eu vou crer até morrer, amém? Então, vamos falar aqui de quem oferta com amor e quem oferta com mal vontade, com desgosto, com a mão amarrada, mirrada, e o resultado é diferente da aceitação. Deus não é besta, Deus não é trouxa, Deus conhece o homem por dentro e por fora. Não é como nós que conhecemos só por fora, nós não podemos conhecer por dentro, a não ser pelas atitudes que demonstram o que você sente no seu coração. Quando Samuel foi ungir ali Davi, ele olhou só para a aparência dos irmãos de Davi, que era forte, robusto, lutador, e pensava que Deus estava escolhendo daquele para ser o rei de Israel. Enquanto que Deus estava escolhendo Davi, o menor da casa de, de Jessé. Ele estava colhendo aquele que estava lá no campo, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aquele que estava fedendo a excremento, a mijo de ovelhas, aquele que estava protegendo as ovelhas do pai dele, aquele esquecido, aquele rejeitado, aquele que não se sentava na mesa porque era rejeitado. É aquele que se tornou o rei de Israel, não aqueles bonitão que se achava. Porque Deus disse para Samuel, Samuel, porque tu atenta para a aparência, né? Olha, você está olhando a aparência, mas eu vejo o coração. Então, o próprio profeta se confundiu, olhando só para a aparência. E Deus estava olhando o que ele tinha dentro do seu coração. O desejo sincero de adorar, de servir. Então, ele foi o rei de Israel escolhido por Deus. Então, vou falar aqui de Caim e de Abel, com relação às ofertas. Tá certo? E o dízimo. Olha só. O nascimento de Caim e Abel e Sete. E aconteceu o quê? Adão e Eva, sua mulher, ela concebeu e teve Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Ele trouxe 2, ele trouxe ainda o dízimo e trouxe a oferta. E Caim, e o outro não, o outro lavrador, que foi Caim, ele só trouxe, e Abel, vamos de novo, para depois não estar dizendo que eu não estou convicta do que eu estou dizendo. Olha só, e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha. Abel era o que trouxe 2 ovelhas, ofereceu o dízimo e a oferta a Deus. E Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E tirou de Caim fortemente e descaiu seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Pela inveja. A inveja mata, né? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Claro que vai, né? Mas Deus sabia que ele não ia fazer o bem, ele estava com ódio, rancor no coração, inveja do irmão. E se não fizeres bem, o pecado já à porta, já está na porta dele, né? E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Glória a Jesus. O primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou.
E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu. Olha como ele era ignorante, arrogante, mal educado, e respondia grosso até a Deus. Olha só. E disse ele: Cadê? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim a terra. E agora maldito és. Não, mais para frente. E disse o Senhor a Caim: Onde estás, Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu, guardador do meu irmão. Olha a arrogância, olha a ignorância, a forma de responder a Deus. Isso é forma de responder a Deus? Com brutalidade, com ignorância, com mal vontade? Não. Aí ele já estava todo errado, todo pecaminoso, né? A gente já estava para perceber. É por isso que da descendência de Abel vem esse tipo de gente arrogante, ignorante, prepotente, maligno mesmo. Olha só. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando levantares a terra, não te dará mais sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Porque tem os fugitivos, os errantes na terra, os amaldiçoados, por causa desse espírito de Abel, de Caim. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então diz Caim ao Senhor: É maior a mim maldade que aí possa ser perdoada? Eis que me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Por qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Jerojael, e Jerojael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E a Ada teve Azabael, esse foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei o varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu de um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A genealogia de Sete aí vai para frente, mas o que me queria chamar a atenção aqui, que me chama a atenção e queria passar para vocês e para nós, não é para nós não, para você que está me ouvindo, vocês estão me assistindo, é claro, né? Que a inveja de Caim foi tão grande que ele matou Abel. Mas Abel, a oferta foi dada com tanto amor e carinho que Deus recebeu. Então, é isso que eu venho trazer aqui. O foco é sobre devolver o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Devolver com alegria e não com a mão mirrada, né? Como aquela viúva que tinha só uma ofertinha. E os reis, né? Eles botavam assim, tipo R$ 1.000, assim, dentro do eufódre. Um nomezinho assim, bem complicado de dizer, né?
ele botava as ofertas, ficava caindo, porém a viuvinha deu só uma ofertinha que ela tinha, que eu acho que naquela época não tinha nem salário mínimo, né? Nem pensão, nem nada. E Deus achou o quê? A melhor oferta foi a da viúva. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, né? Deu com fé, com devoção, com gratidão, com amor. E os reis deram o quê? As sobra, porque eles podiam dar muito mais. Então, quando você dá o resto para Deus, Deus não vai aceitar, que Deus não é mendigo, Deus não é. Deus é Deus, né? Soberano, Deus é o Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus está acima de todos os